Bem-vindo ao curso Info de Word 2007. O Word para Windows é certamente um dos programas de escritório mais populares do mundo. Desde a versão 1 de 1989 até agora, o produto já acumulou 12 versões. Hoje é um programa onipresente nas empresas e em significativa parcela das residências. Ao mesmo tempo, o Word mantém a posição do software mais completo de sua categoria. Integrante da suíte Microsoft Office, o Word, assim como os outros principais produtos do pacote, Excel, PowerPoint e Access, passou por profunda mudança de interface, talvez a maior, desde o surgimento do produto. Para imaginar a extensão dessas mudanças, basta olhar lado a lado a área de trabalho do Word 2003 e a do Word 2007. As diferenças são de fato muito significativas. Por isso, este curso Info dará muita atenção a aspectos da nova interface. No início, vamos apresentar os elementos chaves da interface do Word 2007. Essa apresentação interessa ao usuário novato e também ao veterano. Depois, entraremos no uso prático da interface 2007. Por fim, veremos dicas e soluções para o dia a dia com o Word, sempre destacando aspectos da nova interface. Agora que você já conhece o esquema proposto para o curso, passe ao próximo capítulo para ter uma visão geral sobre a interface do Word 2007. Durante muitos anos, os aplicativos do pacote Microsoft Office tiveram praticamente a mesma interface. Assim como ocorreu com o Word, os programas ganhavam novas funções, mas no essencial mantinham a mesma cara. O padrão era, no alto, a barra de menus. Logo abaixo dela, as barras de ferramentas. Por fim, vinha a área de trabalho. Em boa parte dos casos, se você abrisse um comando, era levado para uma caixa de diálogo a fim de escolher novas opções. No Office 2007, esse esquema mudou. Logo à primeira vista se percebe. Os menus e as barras de ferramentas deram lugar às guias, espécie de abas ou orelhas, e à faixa de opções. Mas muitas outras coisas que não estão à vista também se modificaram. Vamos examinar cada um dos principais elementos dessa nova interface. Comecemos pelas áreas mais óbvias, que são as guias e a faixa de opções. Os títulos das guias localizam-se onde antes ficava a barra de menus. Porém, não há mais menus. Quando se clica numa guia, abre-se a correspondente faixa de opções. Observe que os nomes das guias não têm nada a ver com os antigos títulos dos menus. As faixas de opções foram definidas com a ideia de juntar, num mesmo lugar, os comandos que atendem a tarefas afins. Um exemplo: em layout da página, você tem todos os comandos que definem o visual do documento. Temas de formatação,
cores, margens, orientação do papel, número de colunas e plano de fundo da página. Qual a vantagem em relação à velha interface? Antes, esses recursos todos já existiam, mas estavam espalhados em vários menus. A nova disposição parece mais lógica e mais organizada. Segundo a Microsoft, as mudanças objetivam reduzir em até 30% o número de cliques para realizar as mesmas tarefas. Observe que a faixa de opções é dividida em grupos. Em cada grupo, os comandos também guardam algum parentesco entre si. Veja também um detalhe gráfico. Quando você redimensiona a tela do Word, os grupos de comandos acompanham o tamanho da janela. Quanto maior o espaço disponível, ou seja, telas maiores, melhor a visualização. Note também que cada comando exibe um texto ou informação visual explicando o que ele faz. Outra novidade é a barra de acesso rápido, localizada no lado esquerdo da barra de título. Nessa barra, você encontra os comandos administrativos mais comuns. Inicialmente, só estão disponíveis os botões de salvar, desfazer e refazer. Mas você pode clicar na seta de personalização e ver outras opções. Clique numa delas, por exemplo, em Novo, e o comando passa a fazer parte da barra de início rápido. O comando de ajuda continua na tecla F1 ou no botãozinho à direita da linha de guias. No lado esquerdo da barra de acesso rápido, encontra-se o novo botão Office. Ele abre uma caixa que corresponde mais ou menos ao que era o menu Arquivo. O botão Opções do Word dá acesso à caixa de diálogo Opções. Todas as principais configurações de arquivos estão agora nessa janela. Passemos ao rodapé da tela. Aqui, o grande destaque é o botão deslizante de zoom, que redimensiona a visualização do texto. Também aparece na barra de status o indicador do número de páginas do documento. Clique nele e se abre a caixa de diálogo Localizar e Substituir. Outro botão é o contador de palavras. Um clique nele abre a tela Contar palavras. Há ainda os botões de revisão ortográfica e idioma. Ainda no rodapé da tela está o painel para troca de visualização do documento. Mas não é só. Clique com o botão direito do mouse no rodapé. Esse menu define os controles que aparecem ou não na barra de status. Vamos agora olhar com mais atenção para as guias e as faixas de opções. A guia Início
contém os principais itens de formatação. Os grupos especializados de comandos dividem-se em área de transferência, fonte, parágrafo, estilo e edição. Embora se trate de uma nova organização dos comandos, para quem já trabalha com o Word, não há nenhum grande estranhamento. Os comandos são conhecidos e apresentados de forma bastante clara. A guia Inserir reúne comandos para incluir itens externos no documento. Aqui estão recursos para inserir páginas, por exemplo, folhas de rosto, tabelas, ilustrações, gráficos, links, itens de texto e símbolos. Vamos aproveitar o grupo Ilustrações para mostrar outra característica das guias. Vamos incluir uma imagem no documento. Clique em Imagem e surge a caixa Inserir. Escolha o arquivo desejado e clique no botão Inserir. O que ocorre na faixa de opções? Como a figura está selecionada, a guia ativa passa a ser Formatar, que inicialmente nem estava visível. Essa guia oferece recursos específicos para a edição da imagem. Outro item novo. Sempre que há um painel como este, não é preciso aplicar um recurso para ver o resultado. Basta passar o ponteiro do mouse sobre o efeito para ter uma previsão do que ele faz. Só é preciso clicar na opção já escolhida. Abra o painel e veja que há ainda mais alternativas. Tire o foco da imagem e as guias voltam ao normal. Confira outro detalhe, agora com uma imagem e um objeto de desenho já no documento. Selecione a imagem. Aparece a guia Formatar. Acima dela, veja a subguia Ferramentas de Imagem. Clique nela para exibir aquela faixa de opções que você já conhece. Agora, clique no objeto de desenho ou forma. Outra vez, surge a guia Formatar. Só que a subguia é Ferramentas de Desenho. Observe, é outra subguia. Clique nela. O que acontece? Aparece outra faixa de opções específica para objetos de desenho. Portanto, o sistema de guias e faixas é móvel e se adapta aos contextos de trabalho. Na guia Layout da página estão todos os comandos relativos à edição de temas, configuração de página, marcas d'água e parágrafos. Na guia Referências, encontram-se principalmente ferramentas para trabalhar com documentos extensos. Nessa guia, você pode criar sumários, notas de rodapé, inserir citações e bibliografia, legendas e índices. A aba Revisão incorpora recursos para correção de texto, inserção de comentários
e proteção dos documentos. A última guia da visualização comum é Exibição. Ela corresponde, grosso modo, ao antigo menu Exibir. De fato, contém os recursos desse menu e vários outros. Observe que os comandos para gravar macros estão aqui. Vale lembrar que os comandos de teclado do Word 2003 e anteriores continuam válidos no 2007. A propósito, se você quiser saber como acessar as guias pelo teclado, acione a tecla Alt. O Word mostra as letras que você deve acionar para ativar os comandos da barra de acesso rápido e das guias. Outra observação importante. Se você acha que a faixa de opções ocupa muito espaço, clique na linha de guias com o botão direito e ligue o comando minimizar a faixa de opções. Pronto, ela sumiu. Nesse caso, os comandos só reaparecem quando você clica numa guia. Os formatos padrão dos arquivos mudaram no Word 2007. Baseados num padrão chamado OpenXML, esses novos formatos, segundo a Microsoft, são compactados automaticamente e geram arquivos até 75% mais enxutos. A redução de tamanho é fácil de constatar. Basta salvar um mesmo arquivo no formato novo e no antigo. Um documento do Word vazio, salvo no formato antigo, ocupa 26 KB no disco. No novo formato, ocupa apenas 10 KB, espaço 62% menor. Ainda segundo a Microsoft, os novos arquivos mantêm separados os vários tipos de componentes, texto, imagem, som, etc. Isso permite abri-los mesmo quando uma das partes está corrompida. No Word, o documento comum, em vez de doc, é docx. Esse princípio vale nos principais programas do Office. No Excel, em vez de XLS, é XLSX. No PowerPoint, a apresentação deixa de ser PPT e passa a PPTX. Voltemos ao Word. O modelo é .x. Até aqui, já vimos dois formatos novos, docx e .x. Há ainda mais dois outros tipos de arquivo. Trata-se daqueles que contêm macros. Nesse caso, todos terminam com a letra M de macro. Eles são o documento, docm, e o modelo, .m. Um detalhe: por que os arquivos com macros usam agora um M no final da extensão? Isso, de cara, torna os arquivos mais seguros. Basta você ver o nome do documento para saber que ele contém macros. Além disso, não é possível disfarçar. Se contém macro, só pode ser salvo como docm
ou .m. Mas o Word 2007 continua salvando nos formatos anteriores. Quando se está trabalhando com um arquivo de formato antigo, o programa mostra, na barra de título, a informação: modo de compatibilidade. Para salvar num formato antigo, acione botão Office, Salvar como e escolha Documento do Word 97, 2003. Você também pode escolher a opção Salvar como outros formatos. Na janela Salvar como, abra a caixa Tipo e veja todas as alternativas de formatos disponíveis. O Word 2007 também é capaz de salvar documentos nos formatos PDF e XPS. Trata-se de formatos fixos, apenas para leitura e impressão. O PDF dispensa a apresentação. XPS é sigla de XML Paper Specification. Mas, para salvar nesses dois formatos, é preciso baixar e instalar um plugin chamado Save as PDF and XPS. Esse suplemento está no endereço www.info.abril.com.br/download/4719.html. Depois de instalado o plugin, a caixa de diálogo aberta pelo botão Office passa a exibir, na opção Salvar como, o subitem PDF ou XPS. A opção aparece também no Excel, no PowerPoint e no Access 2007. Quando você salva um PDF, o documento é mostrado automaticamente no Adobe Reader, se ele estiver instalado. Se você trabalha com outros colegas que estão usando o Word 2003 ou anterior, eles não serão capazes de abrir os documentos criados com o Word 2007. Para que eles leiam seus arquivos, você pode adotar dois caminhos. O primeiro é salvar os documentos no formato Word 97, 2003. O outro é baixar o plugin de compatibilidade e instalar na máquina de seus colegas. Esse plugin permite que o Word 2003 ou anterior abra arquivos no formato novo do Word 2007. Para baixar o plugin, vá ao endereço www.info.abril.com.br/download/4718.html. O pacote de compatibilidade funciona no Word 2000, XP e 2003. Conforme você já percebeu até agora, o Word 2007 mudou muito. Algumas novidades ou aperfeiçoamentos são fáceis de indicar. Outras, que somam dezenas ou centenas, correspondem a mudanças pequenas, mas que no conjunto
ajudam a definir o novo jeito de trabalhar com o programa. Como é praticamente impossível e não faz muito sentido detalhar todos esses novos recursos, vamos destacar a seguir alguns dos melhores acréscimos feitos ao programa. Um deles é a janela aberta pelo botão Office, que você já conhece. Nessa janela, vamos destacar duas funções existentes no menu Preparar. Uma é inspecionar documento. O inspetor varre o documento e verifica se há itens como informações pessoais, textos ocultos ou qualquer conteúdo invisível. Se você vai enviar um arquivo do Word para alguém, submeta-o antes ao inspetor de documento. Assim, você não corre o risco de remeter alguma informação que não devia. A outra função é o verificador de compatibilidade. Esse recurso lista os itens de um documento que são incompatíveis com versões anteriores do Word. Quando você está trabalhando com um documento em modo de compatibilidade, ou seja, com um documento em formato antigo, o verificador de compatibilidade entra em ação automaticamente. Na hora de salvar, ele avisa, por exemplo, se você incluiu no documento um recurso que o Word 2003 ou anterior não é capaz de ler. Também merecem destaque os novos gráficos do Word 2007. Revista e bem melhorada, a ferramenta de construção de gráficos acrescentou novos efeitos 3D aos modelos conhecidos. As séries de dados são editadas no Excel, que é aberto automaticamente para essa finalidade. Mesmo o usuário mais experiente em Word vai querer aproveitar os novos modelos prontos de documentos que acompanham a versão 2007. Há dezenas desses modelos. São orçamentos, calendários, relatórios, agendas e muito mais. Para ver esses recursos, clique no botão Office, acione Novo e depois percorra o menu. Outro destaque do Word 2007 é o acerto de imagens do documento antes de imprimir. Na guia Layout da página, clique em Margens e escolha uma opção. Também vale mencionar o automatizador de folhas de rosto. Na guia Inserir, acione Páginas e abra a função Folha de rosto. Recurso idêntico ao das folhas de rosto encontra-se em Partes rápidas, organizador de blocos de construção. Esses blocos são componentes isolados que podem ser incluídos num documento. Há cabeçalhos, bibliografias, caixas de texto formatadas, equações, folhas de rosto, marcas d'água e muito mais. O Word 2007 vem recheado de estilos pré-definidos. Para mudar a aparência de um texto, vá à guia Início e clique na seta à direita da caixa de estilos. Antes de aplicar o estilo,
Passe o cursor sobre ele e veja a previsão no próprio documento. Por fim, clique na opção escolhida. A interface do Word mudou dramaticamente. Para quem está começando agora a usar o programa, ela é sem dúvida mais intuitiva que nas versões anteriores. No entanto, para quem já possuía familiaridade com o Word, a nova organização, a princípio, parece desorientadora. A principal dificuldade para o usuário experiente é descobrir onde estão aqueles comandos que há muitos anos ele encontrava no mesmo lugar. Nesta parte do curso, vamos indicar onde ficam alguns comandos que certamente você vai procurar. Também vamos fazer algumas configurações que ajudam o trabalho. Onde estão, por exemplo, os botões salvar, imprimir, abrir? Salvar já vimos. Está na barra de acesso rápido. Salvar como? Também já sabemos que é uma opção no menu aberto pelo botão Office. Também aí se encontram as opções imprimir e visualizar impressão. Aí também está o botão Novo. Ele abre a tela Novo Documento, na qual você pode escolher um modelo para o trabalho que vai elaborar. Mas onde está o botão Novo? Aquele que abre um documento em branco para se iniciar o trabalho. Esse botão Novo também existe, mas está em outro lugar. Clique no botão Personalizar barra de ferramentas de acesso rápido para abrir o menu correspondente. O botão Novo é o primeiro da lista. Clique nele para incluí-lo na barra de acesso rápido. Dessa forma, você adiciona à barra de acesso rápido qualquer um dos outros comandos disponíveis. Clique na opção Mais comandos para incluir outros itens não listados no menu. Surge a tela Opções do Word, aberta no item Personalizar. Aqui, basta selecionar o comando à esquerda e clicar no botão Adicionar. Isso copia o comando para o lado direito. Dê OK e a operação se completa. Se existe algum comando que você usa com muita frequência, recorra a esse procedimento para deixá-lo bem à mão na barra de acesso rápido. Outra dica interessante. Até o Word 2003, quando se queria inserir um cabeçalho ou rodapé, usava-se o comando exibir cabeçalho ou rodapé. Agora, esse comando está na guia Inserir, seção cabeçalho e rodapé. Basta clicar em cabeçalho ou rodapé e escolher uma das opções pré-formatadas ou a área em branco. Observe, também aí, no menu cabeçalho, estão as opções Editar cabeçalho e Remover cabeçalho. Há ainda uma alternativa muito útil e nova. É
salvar seleção na galeria de cabeçalhos, ou de rodapés, se for o caso. Crie um cabeçalho personalizado. Depois, selecione-o e clique nesse comando para incluí-lo na galeria de componentes reutilizáveis. Outra dica que vale a pena. O Word, como padrão, traz certas definições que podem ser inconvenientes. Exemplo: toda vez que você escreve um endereço web ou endereço de e-mail, o Word automaticamente adiciona a ele um hiperlink. Como evitar isso? Acione botão Office, opções do Word. Na tela Opções do Word, clique em Revisão de texto e depois em Opções de autocorreção. Surge a tela Autocorreção. Na orelha Autoformatação ao digitar, desligue a caixa Internet e caminhos de rede por hiperlinks. Veja que outras automatizações estão na orelha Autocorreção. Dê OK. Vamos ver agora, com a nova interface do Word, como ficaram os estilos, uma das peças fundamentais na formatação de documentos. Quem usa o Word sabe, estilo é uma coleção de formatos. Você pode, por exemplo, ter um estilo de caractere definido por fonte Arial, negrito, tamanho 12 pontos. Também existe o estilo de parágrafo. Ele pode incorporar um estilo de caractere e ainda definir características do parágrafo: alinhamento, espaço entre linhas, tamanho dos recuos, espaço antes do parágrafo e espaço depois do parágrafo. Qual a vantagem do estilo? É simples. Você pode aplicar a um parágrafo ou a um documento inteiro todas essas formatações sem ter de redefini-las uma a uma, sempre que precisar. Em outras palavras, o estilo é um recurso de automação e economia de tempo. Como se cria um estilo no Word 2007? Comecemos com o estilo de caractere. Selecione o texto e aplique a ele manualmente os formatos desejados: negrito, corpo 14, cor verde. Em seguida, clique com o botão direito na seleção e no menu de contexto acione Estilos, salvar seleção como novo estilo rápido. Na nova janela, dê um nome para o estilo e clique OK. O novo estilo passa a fazer parte da galeria de estilos rápidos. Agora, sempre que você quiser aplicar esse estilo, basta selecionar o texto e clicar no quadrinho na galeria. Você pode aplicar esse estilo a uma porção do texto ou a um parágrafo inteiro, por exemplo. Tudo depende da seleção. Selecione o trecho e aplique o estilo. Para o parágrafo, não é preciso selecioná-lo todo.
basta colocar o cursor nele e acionar o estilo. Na galeria, clique com o botão direito no estilo e veja que você pode, por exemplo, modificá-lo, renomeá-lo ou removê-lo da galeria. Esse menu também permite visualizar no documento todos os trechos formatados com o estilo. Para isso, clique em Selecionar todas as instâncias. Veja o resultado. Assim, se você quiser mudar o estilo em todos os trechos, basta clicar no novo estilo desejado. Agora vamos criar um estilo de parágrafo. Selecione um parágrafo. Clique nele com o botão direito e escolha Estilos, Salvar seleção como novo estilo rápido. Surge a tela Criar novo estilo, que você já conhece. Nela, clique no botão Modificar. Abre-se nova tela. Nessa tela, mais completa que a primeira, você pode ajustar os principais formatos de caractere e de parágrafo. As mudanças que você vai fazendo são mostradas visualmente na caixa de previsão e discriminadas logo abaixo. Se quiser fazer formatações ainda mais completas, clique no botão Formatar. Esse botão exibe um menu que permite definir mais detalhes sobre os formatos. Clique em Parágrafo. Na nova tela, defina que o espaço antes e depois do parágrafo deve ser de 6 pontos. Ou seja, sempre que houver mudança de parágrafo, o entrelinhamento será um pouco maior. Dê OK e volte à tela anterior. Passe agora à parte superior da tela. No primeiro campo, dê um nome para o estilo. No segundo, mantenha a opção Vinculado, Parágrafo e Caracteres. Na caixa Estilo baseado em, mantenha o que está. Essa caixa serve para você partir de um estilo e, fazendo modificações nos formatos, obter outro estilo. Outro item importante é o estilo do parágrafo seguinte. O padrão é cada parágrafo ter o mesmo estilo. Por isso, a informação nesse campo repete o que está no campo Nome. Mas imagine que estamos criando um estilo que vai servir para citações curtas. Ele tem um recuo à esquerda, mas o parágrafo seguinte deve ser de texto comum. Então, ao criar um estilo assim, indique no campo Estilo do parágrafo seguinte o estilo usado no corpo do documento. Veja agora o rodapé da tela. Marque Adicionar à lista de estilos rápidos para que o estilo que você está criando apareça no painel. Escolha apenas neste documento para que o estilo seja exclusivo do documento. Selecione
novos documentos baseados neste modelo para que o estilo esteja disponível em qualquer outro documento que use o mesmo modelo. Terminada a formatação, dê OK. O novo estilo aparece na galeria. Ao lado dos estilos, os modelos são outro recurso fundamental na operação do Word. Vamos ver agora como trabalhar com modelos na versão 2007 do processador de texto. Como você já deve saber, o modelo é uma espécie de matriz ou gabarito que serve para gerar clones de um documento. Como se cria um modelo? Em princípio, é bem simples. Dê o comando botão Office, salvar como, modelo do Word. Qualquer documento que você salve como um modelo é um modelo. Isso vale até para um documento vazio. O arquivo comum do Word 2007, já sabemos, é docx. O arquivo de modelo tem a extensão .x. Se ele contém macros, passa a ser .m. Na prática, qual a diferença do docx para o .x? Se você dá um duplo clique num arquivo docx, ele se abre para a edição. O mesmo comando num arquivo .x abre um novo arquivo que é um clone do modelo. Um exemplo de modelo. Você cria uma carta e nela inclui cabeçalho e rodapé com o logotipo e dados de sua empresa. Salve esse documento como um modelo. Assim, sempre que você quiser escrever uma carta, pode recorrer a ele. Todo o layout da carta já está pronto. Você ou outro usuário só precisa escrever o texto. Você já percebeu que a referência do modelo é o documento. Portanto, ele pode conter estilos, definições de página, ilustrações e tudo que seja necessário para definir o documento. O Word trabalha com um modelo padrão chamado normal. Se você abrir um documento novo, ele tem todas as características desse padrão. Naturalmente, você pode alterar o modelo normal. Exemplo: a fonte padrão do Word 2007, assim que você começa a usá-lo, é o Calibre Corpo 11. Você pode trocá-la para que seja Times New Roman, tamanho 12. Como fazer isso? Abra um documento novo. Clique nele com o botão direito e escolha Fonte. Na janela Fonte, escolha Times New Roman, normal, tamanho 12. Se você der OK, o documento vai adotar essa fonte. Mas quando você clica no botão
padrão, o Word emite um aviso. Se acionar o botão Sim, o modelo normal vai assumir essa fonte. A partir daí, ela será o padrão de todos os novos documentos. Ao pensar em modelos, não se esqueça de que há dezenas deles prontos. Basta acionar o botão Office, Novo. É possível que um deles sirva perfeitamente à sua necessidade. Se não for o caso, o melhor caminho para elaborar um modelo é modificar outro já existente. Para isso, tome como base um dos fornecidos pelo Word. Alguns dos modelos listados estão na web. Clique no botão Baixar para trazê-los ao seu computador. No início deste bloco, afirmamos: se você salvar um documento em branco como modelo, o resultado será um modelo. É verdade. O único inconveniente é que esse modelo não difere em nada do modelo normal. O modelo normal está contido no arquivo normal.dot.m e é o modelo global do Word. Global porque os recursos dele estão disponíveis para qualquer documento. Em contraste, alguns estilos ou formatações só existem num modelo específico. O modelo normal também armazena todas as personalizações feitas no ambiente do Word. O Word 2007 inclui um vocabulário de português e um corretor ortográfico. Você também pode utilizar o dicionário de sinônimos. Veja a seguir dicas sobre como tirar proveito desses recursos. Para consultar o dicionário embutido no Word, selecione a palavra, clique nela com o botão direito e deixe o cursor sobre a opção Sinônimos. Alguns sinônimos aparecem no próprio menu. Se você clicar num deles, o Word troca por ele a palavra no texto. Clique em Dicionário de Sinônimos para mais alternativas. Além do dicionário de sinônimos, o Word tem um verificador ortográfico. Ele sublinha em vermelho as palavras grafadas com erro ou palavras que não constam em seu vocabulário. Clique com o botão direito na palavra. O menu de contexto apresenta opções, entre as quais pode estar a palavra correta. Clique para substituir. Se você digitou uma palavra correta e o Word não a reconhece, você pode incluí-la num dicionário personalizado. Basta clicar nela com o botão direito e escolher a opção Adicionar ao dicionário. Você também pode dar o comando Ignorar tudo. Com isso, o Word não vai mais marcar aquela palavra como errada. Para comandar uma revisão de todo o texto, ou somente de um trecho selecionado, vá à guia Revisão e clique em Ortografia e Gramática. Abre-se a tela do verificador ortográfico. Nela,
o Word mostra o texto, destacando as palavras com problema. Embaixo aparece uma lista das possíveis palavras corretas. Se for o caso, selecione a palavra correta e clique em Alterar para substituir aquele erro. Clique em Alterar todas se o erro existe mais de uma vez no documento. Observe que o comando Adicionar ao dicionário também está aqui. Isso levanta a seguinte dúvida: se você incluir no dicionário uma palavra errada, como corrigir isso? Acione botão Office, Opções do Word. Na tela de opções, selecione o item Revisão de texto e clique em Personalizar dicionários. Na nova tela, clique em Editar lista do Word. Localize a palavra errada e clique em Excluir. Nessa tela, você também pode adicionar palavras manualmente. Um detalhe: o dicionário personalizado do Word tem uma limitação. Trabalha apenas com as palavras incluídas pelo usuário, exatamente como foram incluídas. Assim, ao contrário do dicionário padrão, ele não subentende flexões de gênero, número e formas verbais. Se você adiciona uma palavra no masculino, ela continua desconhecida no feminino ou no plural. Do mesmo modo, adicionar o neologismo zipar não capacita o dicionário a entender zipei ou zipassem. O Word também faz verificação gramatical. Ele destaca em verde as expressões que considera problemáticas. Não se deve esperar muito da verificação gramatical. De todo modo, você pode obter ajuda para alguns problemas, como concordância e pontuação. Mas cuidado, você deve dar a palavra final. Muitas vezes, as indicações de erro não passam de alarme falso. Você pode ligar ou desligar a verificação gramatical. Para isso, na janela do botão Office, acione o botão Opções do Word. Na tela Opções, marque ou desmarque o item Verificar erros de gramática ao digitar. Vamos ver agora como organizar uma mala direta por e-mail. Para isso, precisamos de 2 itens. 1. Uma lista contendo pelo menos nome e e-mail dos destinatários. E 2. O documento padrão que todos os destinatários deverão receber. A lista de destinatários é bem simples. Vamos usar aqui um documento Word, lista mala docx, contendo uma tabela com o nome e o endereço de e-mail de cada destinatário. Há ainda uma coluna sexo. A fonte poderia ser qualquer outra. Uma lista de contatos do Outlook, uma planilha do Excel ou um banco de dados Access. O documento padrão é o conteúdo que você quer enviar de forma personalizada a todos os seus contatos.
vamos usar uma carta comum. Aqui, o endereço de sua empresa. Mais abaixo, o conteúdo da carta e as saudações finais. Mas uma carta assim não pode ser enviada como e-mail personalizado. Para isso, é preciso incluir na carta os campos de personalização. Na guia Correspondências, clique no botão menu Iniciar mala direta e escolha Mensagens de e-mail. Em seguida, clique em Selecionar destinatários e indique a opção Usar lista existente. Agora, vamos criar um campo inteligente. Se o destinatário é homem, ele vai ser prezado senhor. Se mulher, prezada senhora. No bloco Gravar e inserir campos, clique no botão Regras e escolha Se, Então, Senão. Surge a tela Inserir campo Se, na qual vamos criar uma regra. Nosso item de comparação será o campo Sexo. Então, se o campo sexo for igual a M, masculino, o destinatário será chamado de senhor. Caso contrário, senhora. Na linha seguinte, vamos incluir o nome do destinatário. Coloque o cursor no ponto e clique em Inserir campo de mesclagem. Indique o campo Nome. Aparece no local a indicação de campo. A carta está pronta para ser enviada. Mas antes, vamos nos certificar de que está tudo correto. Clique no botão Visualizar resultados. O primeiro nome aparece no local do campo Nome. Use as setas de navegação para ver outros nomes. Observe, com Ana Célia, o tratamento passou a ser prezada senhora. Agora é só enviar a mala direta. Clique no comando Concluir e Mesclar. No menu, escolha Enviar e-mails. Na caixa Mesclagem para e-mail, digite uma linha de assunto para a mensagem. Você tem a opção de enviar a todos os nomes da lista, apenas ao nome exibido na tela, ou, por exemplo, apenas aos 10 primeiros nomes. Depois, é só dar OK para mandar a mala direta por e-mail. Esse procedimento não é exclusivo para e-mail. Se você quisesse enviar cartas pelo correio, o procedimento seria o mesmo, com 2 modificações. Em iniciar mala direta, você teria escolhido cartas. E em concluir e mesclar, imprimir documentos. Parabéns! Você concluiu o último capítulo do curso Info de Word 2007. Se quiser avaliar seus conhecimentos, passe ao próximo capítulo e faça o teste.